Você já ouviu falar do Homem de Taured? É aquele mistério que deixa todo mundo coçando a cabeça. Mas o que acontece quando você percebe que a história pode ter mais camadas do que imagina? O Homem de Taured é um daqueles casos que fazem a gente questionar tudo o que achamos que sabemos sobre o mundo. Ele se tornou uma espécie de lenda urbana, um símbolo de todos os mistérios que ainda não foram explicados. A história dele é intrigante. Envolve viagens no tempo, lugares que não existem e muitas perguntas sem respostas. E o que torna tudo ainda mais interessante é que aconteceu em um momento muito específico da história. Eu sempre me perguntei como alguém poderia simplesmente aparecer do nada e causar tanto alvoroço. Acontece que a história do Homem de Taured começou a se desenrolar nos anos 50, uma época de muitas mudanças e descobertas. O mundo estava se recuperando da guerra e começando a se reconstruir. E foi justamente nesse cenário que o Homem de Taured surgiu, como se fosse um enigma ambulante. Vamos voltar um pouco no tempo e entender melhor o contexto. Os anos 50 foram marcados por uma grande transformação, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Era uma época de reconstrução, de novas ideias e de muitas esperanças para o futuro. E nesse meio tempo, um homem misterioso apareceu no Japão, causando uma grande confusão. Ele chegou ao aeroporto de Haneda, em Tóquio, com um passaporte que parecia normal, mas havia algo estranho nele. O passaporte era de um país chamado Taured, que ninguém conhecia. O homem disse que estava vindo de uma cidade que também ninguém sabia onde ficava. E foi aí que as coisas começaram a se complicar. As autoridades japonesas ficaram perplexas. Não sabiam o que fazer com aquele homem que parecia ter vindo do nada. Ele não tinha registros, não tinha documentos que comprovassem sua identidade, e parecia não saber nada sobre o mundo moderno. A confusão era tanta que ele acabou sendo levado para um hotel, onde ficou hospedado por algum tempo. Durante sua estadia, o homem contou histórias que deixaram todo mundo ainda mais intrigado. Ele falou sobre uma cidade que ninguém conhecia, sobre um país que não existia nos mapas. E quando as autoridades tentaram investigar, não encontraram nada. Era como se o Homem de Taured tivesse vindo de um lugar que simplesmente não existia. Isso levou a muitas teorias. Algumas pessoas acharam que ele era um viajante do tempo, que havia vindo de um futuro distante. Outras acharam que ele era um espião, que estava ali para coletar informações. Mas a verdade é que ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. As autoridades enfrentaram muitos desafios para entender a situação. Havia muita incredulidade. Muita gente achava que o Homem de Taured era um golpista, que estava tentando enganar a todos. E sem provas concretas, era difícil saber o que era verdade e o que não era. Mas havia também aqueles que estavam determinados a desvendar o mistério. Eles começaram a investigar, a pesquisar sobre o Homem de Taured e sua história. E embora não tenham encontrado respostas fáceis, encontraram muitas teorias interessantes. Algumas dessas teorias incluíam a ideia de universos paralelos, de que o Homem de Taured poderia ter vindo de um mundo alternativo. Outras incluíam a possibilidade de viagem no tempo, de que ele poderia ter vindo do futuro ou do passado. E embora essas teorias sejam intrigantes, elas também levantam mais perguntas do que respostas. Em resumo, a história do Homem de Taured continua sendo um mistério. Ele apareceu, causou confusão e desapareceu, deixando para trás uma trilha de perguntas sem respostas. E embora não saibamos ao certo o que aconteceu, é inegável que a história dele continua a fascinar. E é por isso que eu quero saber o que você acha. Você acredita que o Homem de Taured era um viajante do tempo, um espião ou simplesmente um homem que se perdeu no tempo e no espaço? Deixe seus comentários abaixo e vamos continuar a discussão. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. E se você quer ver mais conteúdo sobre lendas urbanas e mistérios, não se esqueça de se inscrever no canal.